Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal Rainhas Vermelhas. Eu sou a Fran, essa aqui vai ser uma leitura sobre desenvolvimento espiritual. A pergunta que eu estou fazendo aqui para as minhas guianças, para os meus decks de baralho é: o que essa pessoa, você que está chegando aqui, precisa saber ou precisa fazer para evoluir mais espiritualmente? O que é necessário ser feito agora? Eu tô bem curiosa com essa leitura, eu nunca fiz esse tema. Vamos ver o que aparece. Ok. A primeira coisa aqui, que interessante, cai a carta do não. Saber dizer não. E essa carta, ela me fala de duas coisas. Ter calma, então, sabendo, né, que nada do que a gente faz é para ontem. E tudo que a gente quer na vida, e isso está saindo muito nas leituras, é um desenvolvimento de longo prazo. Para eu desenvolver algo de longo prazo, eu preciso ter paciência e constância. Então, o input de energia, né, o tanto de energia que eu vou colocar em algo, precisa ser constante. Não dá para eu colocar tudo de mim, dar tudo de mim sempre, especialmente se é só uma área da vida. Então aqui já vem uma coisa assim de não tenha pressa, saiba pausar e saiba também dizer não. Então aqui já tem uma coisa também, né, junto com essa carta, de aprender a dar limites para as coisas e pessoas. E tá me vindo aqui na cabeça uma coisa assim de saber dar limite para os próprios pensamentos, né? Então, para pensamentos obsessivos, para pensamentos circulares, ideias circulares, né, que se retroalimentam com as nossas emoções negativas. Então, saber pausar, não só, né, ao longo da vida, mas saber pausar diariamente o pensamento. Saber desacelerar a mente. E assim, até não vou dizer pausar, né, porque pausar implica numa parada total. Aqui é desacelerar e aprender a olhar para dentro, a ir para dentro, né? Ok, tem algo assim aqui, mas deixa eu retomar alguma ideia aqui. Olha a pausa obrigatória, né? Ai, assim, tem uma coisa de saber preservar a tua própria energia, né? Então, não se deixar ser influenciado, influenciada por qualquer coisa que aparece, qualquer opinião, qualquer energia. Tem algo aqui de ser, você está sendo uma isca fácil para baixas energias que vêm de fora. Então tem uma questão de proteção energética aqui que está pedindo para ser feita, mas isso é muito dentro de uma autoridade interna, né, de ver algo e ao invés de se deixar levar por algo, saber dizer não, isso não me pertence, tá? Isso também é dizer não, né? Ok, que mais aqui? Ok. Tem algo aqui, sempre que eu vejo essa carta, ela já caiu na última leitura que eu fiz na rede vizinha, que vocês falam. Essa carta, ela tem várias pessoas, né? E ela fala dessa questão da união com pessoas que estão no mesmo patamar frequencial. Mas é uma união que não aconteceu ainda, que ela está acontecendo. Então, para o seu desenvolvimento espiritual, tem algo ainda que é de se alinhar com as pessoas certas, com uma comunidade certa. E não necessariamente eu estou falando aqui de entrar em uma instituição, em uma casa, em um lugar específico onde há reunião de pessoas, mas saber se alinhar com pessoas que vão estar buscando a mesma coisa que você busca agora. Né? Então aqui vem algo assim de as coisas estão chegando, então tenha calma, novamente tenha calma, as coisas, as pessoas estão chegando, que são sua família de alma. E tem algo aqui também, que eu não estou falando aqui só de pessoas encarnadas. Então tem uma guiança a nível espiritual que está se aproximando de você, conforme você vai elevando o seu patamar frequencial. Ok, e como esse coletivo eleva?
o seu patamar frequencial. Dançando com a vida. Saindo de uma baixa frequência, tá? Ativamente. Essa carta aqui fala... Então, junto com esse papo, né, de não deixar qualquer coisa entrar, porque quando eu deixo algo negativo entrar, eu afundo, né? Geralmente a gente baixa a frequência junto, perde energia, começa a entrar em loops mentais que levam sempre para desastre, né? E aqui fala assim, dança com a vida, né? Se tem algo que se apresenta que não é para você, aceite. Se tem algo benéfico que vem na sua direção, aproveite, mas principalmente ativamente busque sair de uma energia que é pulsão de morte ao invés de pulsão de vida, né? Como posso elaborar isso aqui melhor? Confiança. Tá. Como eu posso elaborar melhor? E veio a carta da confiança. Confiança no seu destino e na sua guiança. Eu acho que muita dessa baixa frequência aqui que aparece é por, de repente, vir algo que se apresenta na sua vida que faz você desacreditar do seu caminho, que faz você se sentir incapaz para realizar o seu caminho, se sentir menos, se sentir desvalidado por algo. Então é como se fosse assim, eu tenho um sonho, isso é uma coisa bem clichê, tá? Tenho um sonho de ter uma banda e fazer sucesso. Aí eu percebo que quando eu tento realizar uma ação nesse sentido, sempre é um fiasco, sempre tem pouca gente que vem me assistir e eu começo a duvidar de que esse é o meu caminho. Não. Né? Aqui a questão é, e daí vem o take a break no fundo do baralho, calma, take a break, uma pausa. Aqui você está trabalhando em algo que é para a vida inteira, não é de uma temporada. Então todos esses sonhos de longo prazo ele vem aparecendo, né? Os sonhos de longo prazo vêm aparecendo. Tudo que é de longo prazo não vai se realizar do dia para a noite miraculosamente. Então tem uma questão aqui de resiliência emocional, de saber que sim, eu estou no meu caminho, só que todos os caminhos têm pedras, e pedras na verdade são lições. Então tenha calma, tenha calma. Eu sei, é horrível escutar isso, eu sou ariana, gente, pra mim, assim, é mortal. Quando vem algo de, paciência, sabe, não foi dessa vez. Mas é necessário ter essa resiliência, e isso é uma prova de fé. E às vezes uma das provas que a gente tem é justamente a prova de fé. De continuar confiando, que está alinhado, sentindo profundamente que está em acordo com o seu coração, mas saber aceitar os desafios das circunstâncias. Porque as circunstâncias nem sempre parecem, né, alinhadas com a gente, mas elas estão. Né? Tem algo aqui para a gente passar, sempre. A vida é muito simbólica. Ela sempre está mostrando sinais para a gente. Ela sempre está enviando assim, dicas. E a gente geralmente fica tão preso, né? Obsessivamente numa ideia e num caminho que a gente não entende a necessidade de se abrir para o todo, né? E saber interpretar as coisas para além daquilo que as nossas emoções estão dizendo. Que mais? Pra gente encerrar a mensagem aqui eu não vou, porque eu quero que esse seja um vídeo mais profundo mesmo. Vamos junto cavar. Mas tem aqui a carta da paz, tranquilidade. Então, assim, como a gente está falando de desenvolvimento espiritual, e isso é uma mensagem que já foi passada para mim hoje, o que eu tenho para dizer aqui é: existem novas ideias, novas sementes, alinhadas a portas abertas, que se apresentam quando a gente está num momento de ócio criativo e de paz de espírito. Né? Então, cultivar uma mente tranquila, um estado de espírito tranquilo, é porta para o seu desenvolvimento espiritual. E aqui vem uma coisa que não é só o desenvolvimento espiritual, né? Claro, a gente sempre tenta compartimentar as coisas, ainda mais para tentar compreendê-las, né? A gente desmembra para conseguir dar conta de uma partezinha e quem sabe entender o todo, né? E aqui tem uma coisa que o seu desenvolvimento espiritual, ou seja, a sua capacidade de ouvir
essa voz do silêncio, essa voz interna, essa guiança de eu superior, como queira chamar, ok? Tudo isso tem a ver com, antes de tudo, acalmar o canal. Você é o canal. Então, acalme-se, acalme o seu canal, para conseguir ouvir essa guiança que está tentando aqui se aproximar de você. E, como é que faz isso, né? Meditação é um caminho, fazer uma atividade manual, repetitiva, é um caminho. Então, sei lá, fazer origami, tô olhando para o origami ali no meu altar, fazer um origami, bordar, cuidar da terra, jardinagem, enfim, coisas manuais que você realmente usa suas mãos aqui, tá? Escrita, podem ser aí pistas para você acalmar a sua mente. E é isso, né? Acalmar a mente não é escapar dela. Então não é colocar um filme para assistir, um podcast para escutar. É realmente silenciar o entorno para se ouvir. Então tem isso aqui muito forte também, sendo apontado como caminho para o seu desenvolvimento espiritual, que descamba no seu desenvolvimento material. Uma coisa não está desatrelada da outra. Acredite que você está no lugar certo, na hora certa. Então, assim, ninguém está atrasado, ninguém está à frente. E o que é seu vai chegar para você no momento certo. Em se tratando de desenvolvimento espiritual, a gente já viu essa chegada de pessoas alinhadas com a sua busca. E tem uma coisa aqui de parar com a ansiedade de já ver, já escutar, já saber fazer oferenda, já saber fazer, não sei, algum tipo de prática mais aprofundada, sendo que você tem que ainda começar a engatinhar, estão dizendo aqui, a engatinhar, né? Então, nossa, muita calma. Não sinta também que você é uma pessoa que está deslocada no sentido de, nossa, eu tô perdida no que fazer no sentido espiritual, eu tô perdida no que fazer na minha vida. Não, você não está. Você está no caminho certo, isso já foi falado. Né? A sua guiança divinamente guiada, você está cumprindo aqui trajetória de alma com a carta Akasha. Essa carta de Serendipity, ela fala do alinhamento, né? Tá vendo que tem vários trevinhos aqui que estão sendo jogados. O trevo é um sinal de sorte, né? Mas aqui ela tá na hora certa para de fato conseguir pegar. Então ela tá pulando na altura certa, no momento certo, na distância certa para conseguir pegar esse trevo. Então o recado é: você vai estar também na hora certa de receber quando você for receber. Tem algo aqui de parar de ficar procurando tanto pelas coisas, porque elas vão se apresentar para você no momento certo. Tem uma ansiedade de desenvolvimento aqui que não cabe. Não cabe. O que mais? O outro baralho tá me chamando aqui, deixa eu só ver se sai. Técnica de tarô, gente. Quando um baralho quer sair, a outra carta, a carta do outro baralho avisa, ela vai lá para perto, cai em cima. Cai aqui, to the sea. Essa carta, ela fala de se desafiar a ir para onde você quer também. Mas aqui eu tenho uma mensagem que ela não tá caindo tanto no âmbito espiritual. Ela tá caindo no âmbito relacional ou profissional. Então tem algo de coragem aqui para se lançar ao mar. Sempre que a gente fala de mar, ok. Coragem para se lançar no próprio inconsciente. Isso aqui tem muitas camadinhas, né? Mas eu vou entrar suavemente. Porque se lançar no inconsciente é se investigar. Então, assim, parte aqui dessa evolução espiritual que você procura é realmente saber olhar para dentro e não ter medo de olhar para dentro.
Então é não ter medo de participar de processos que farão você olhar para dentro. Isso inclui meditação, isso inclui medicinas da floresta, isso inclui breathwork, né, o trabalho de respiração, pranayamas, qualquer coisa que vá mobilizar o teu canal para você internalizar. Você tem medo aqui de internalizar, você ainda tem medo das tuas próprias sombras. E tem um receio aqui do próprio plano espiritual. Então tem uma coisa de, ai, quero me desenvolver espiritualmente, mas eu tenho medo. Tenho medo de ver, tenho medo de ouvir, tenho medo de experienciar, tenho medo de não voltar, tenho medo, sabe assim? Então a busca, ela também vai estar muito condicionada à sua disponibilidade para entrar em territórios desconhecidos. Que mais? Interessante, né? A gente é muito contraditória. A gente quer algo, mas também tem medo da versão que a gente vai se tornar, daquilo que vai acontecer uma vez que a gente já passe a saber de algo. Tá saindo assim. Então, às vezes eu tenho medo da verdade que eu vou descobrir, do quanto eu vou descobrir. Eu tenho medo de me aprofundar e ser levada, e não conseguir também resgatar uma ordinariedade na vida, um senso de cotidiano. E, gente, isso aqui que eu tô falando agora já foi uma barreira bem séria pra mim, porque eu realmente tinha medo de não conseguir voltar pra mim, né? Voltar para um ancoramento, um aterramento. E essa prática do aterrar, na verdade, ela tem muito a ver com a nossa afinidade com o mundo material. Às vezes você é uma pessoa que tem muita facilidade de sutilizar, né, de ir para planos sutis, mas tem dificuldade com a matéria, porque sente que não tem afinidade com a matéria, porque a matéria é muito densa. Mas às vezes se voltar para dinheiro, para pessoas, organização da casa, isso tem saído muito também, essa coisa de limpar a casa, pegar na casa, organizar as coisas materialmente, tudo isso tem a ver com criar afinidade com a matéria. E uma vez que a gente vai criando essa afinidade, a gente percebe que o aterramento ele simplesmente vai acontecendo, e aí quando a gente vai partir para uma outra experiência mística, espiritual, como queira chamar, você já está muito mais preparado, preparada, e consegue passar por essa experiência de uma forma mais leve e um pouco mais consciente, ou seja, sem uma turbulência de se deixar ser levada por, sei lá, admirações, enfim, mas com mais consciência do processo, tendo mais noção dessa posição de observador interno. Ok, o que mais aqui para esse coletivo? Adorando essa leitura aqui. Aqui vem uma coisa assim, a magia faz parte da vida concreta e vice-versa. Então não há razão para ter medo de nada, porque na verdade tudo aqui já está. Tudo já está. Mas são camadas que talvez a nível sensorial você vai desvelando aos pouquinhos, e essa percepção de já estava vai vir com muita, desculpa gente, mensagem canalizada, com muita facilidade para você. Tá, então tem uma coisa assim de não tenha medo, porque vai lhe parecer muito natural. Porque sempre esteve aqui. Porque aqui já está. E você tem amizades no plano espiritual. E eu amo essa carta aqui. Tem uma coisa de beija-flor aqui nessa mensagem que me veio como confirmação. Tá vendo que essa pessoa tá abraçada a um passarinho? Essa aqui é a carta dos amantes, é uma representação desse oráculo, mas o fato é que, como taróloga, sou eu que recebo a energia que uma carta se apresenta. E ela veio se apresentando como uma coisa, olha como é natural, né, esse ser que é um amigo, uma amiga, um mentor espiritual. Ele é completamente diferente de ti em natureza, mas vocês se dão muito bem. E ele vai se apresentar, ou ela vai se apresentar para você com muita naturalidade, a ponto de parecer
um passarinho, né? Uma coisa que é concreta. E tem algo aqui de guias de animais de poder que querem se apresentar, querem se achegar também. Então, beija-flor, passarinho, tá saindo aqui com uma energia muito sutil, muito acolhedora. E isso acontece para o teu empoderamento na própria vida. E a carta do carro, ela fala de avanço, muito avanço a nível profissional, material, né? Então, e o empoderamento em terra, né? Então aqui tem você guiando melhor o seu carro, se guiando melhor a partir dessa evolução espiritual, né? Então não é para ter medo, porque o que quer que seja vai se apresentar para você ter maior força, empoderamento, foco, direção, poder de decisão na sua vida. Que lindo, né? Nossa, eu amei. Ó, daí vem a carta da curiosidade no fundo do baralho, né? Que é você substituir, né? O medo por curiosidade. Uma mensagem final para esse coletivo, por favor. Você já está fazendo. Adoro. Então, fechando. Você já está no caminho, você já está fazendo. Continue. Não tenha medo. Consistência, constância. Sem pressa, porque você já está fazendo. Ninguém aqui está fora do tempo. Ok? Essa foi a sua mensagem. Espero que você tenha gostado. E Cristiana, gente, curta, compartilhe, comenta aqui, porque isso ajuda o canal e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas.